a nossa aldeia. Ô Valu, você está sabendo de alguma coisa sobre esse interesse do Bayer Leverkusen pelo Caio Jorge? O que chegou até você até o momento? Você conseguiu receber algum detalhe e tal? Eu queria que você discorresse sobre o assunto. Então, a notícia foi dada em primeira instância pelo Pedro Rocha, né, salvo engano também do GE, falando que pessoas do Bayer Bayer Leverkusen estiveram aqui. Não, é o Leverkusen. Então, estiveram aqui olhando o Caio Jorge e que gostaram, né, do desempenho, gostaram do que viram. Ainda não há nenhuma proposta à mesa do Cruzeiro, mas ontem até à noite o Samuel Venâncio na Samuca TV falou a respeito de uma outra situação que acabou acontecendo. O Nottingham Forest, antes de comprar o Igor Jesus do Botafogo por 25 milhões de euros, ofereceu 15 milhões de euros pelo Caio Jorge ao Cruzeiro. Cerca de quase 95 milhões de reais, algo que foi, evidentemente, amplamente declinado, né, pelas pessoas de dentro do Cruzeiro. E hoje o entendimento, aí também uma informação trazida pelo Samuel Venâncio ontem, das pessoas dentro do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não quer vender, tá? O Caio Jorge, a gente tem que lembrar, recentemente ele já declarou também num podcast que viveu essa experiência Europa. Pode querer de novo? Pode, mas ele falou de situação, é o famoso situação de momento. Ele já viveu essa coisa, vamos lembrar que o Caio Jorge foi comprado pelo Juventus, esteve por lá, voltou. Ele não está com isso, ele está com em mente hoje jogar pelo Cruzeiro, voltar para a seleção brasileira. Mas há um entendimento hoje dentro do clube que qualquer proposta inferior a menos de 30 milhões de euros, o Cruzeiro não estaria disposto nem a conversar. Não é a negociar, não, é a conversar. Então, esse é o entendimento pela importância do jogador, por aquilo esportivamente que o Cruzeiro deseja alcançar nesse ano de 2025, HG. Olha, o Leverkusen era o ex-clube do Paulinho, né? Leverkusen. Eu entendo que não há proposta irrecusável, depende do tamanho que ela chega e tal. Agora, o momento que o Caio Jorge está vivendo na carreira, eu estou quase para te dizer que é o maior momento da carreira dele. Cara, 30 milhões de euros é uma grana. É muita grana. Eu acho que pode mexer com ele, pode mexer com o clube e tal, mas é aquele detalhe. A primeira pessoa que tem que dizer sim ou não é o jogador, né, Thiago? Mas, cara, eu hoje, pensando no Caio Jorge, ou com a cabeça dele, ou do staff dele, eu não jogaria no Bayer Leverkusen. Cara, o que ele tá jogando no Cruzeiro é, se ele quiser, jogar no primeiro escalão do futebol europeu. O Leverkusen não é? O Leverkusen pra mim não. Pra mim é o Dortmund e o Bayern lá na Alemanha. Eu falei isso aqui ontem. O Eltinho falou assim, Eltinho, não tem 3 em cada país. O primeiro escalão foi aquele que não conseguiu ganhar do Fluminense? Mas às vezes o Chelsea, que é primeiro escalão na Inglaterra, não conseguiu ganhar do Corinthians, por exemplo. 2012, era outra realidade, irmão, desculpa. Isso acontece. Isso vai europeu é uma farsa pra você? Nunca. Isso vai acontecer frequentemente. Eu acho que o Caio Jorge tem futebol para jogar num patamar maior na Europa. E eu, honestamente, fosse o Caio Jorge, não aceitaria jogar no Bayer Leverkusen. Até porque, para mim, ele tem tudo para ser campeão brasileiro com o Cruzeiro esse ano. Então, a preocupação tem que ser agora ganhar um título importante pelo Cruzeiro e depois pensar numa possibilidade de transferência, numa janela de transferência futura. Ele está com 23 anos, é muito novo, muito jovem. Então, se ele fica mais um ano aqui no Cruzeiro, ganha um título importante esse ano, leva o clube de novo para a Libertadores e pensa em sair na próxima temporada, ele ainda está numa idade de ser negociado com a Europa. 24 anos, jovem ainda. E pode ser negociado por um valor ainda maior. Então, fosse eu, Cruzeiro ou o staff do Caio Jorge, pensaria bem em relação a isso, porque para mim, ele tem bola para jogar num nível maior e ele tem bola para ser negociado por um valor maior do que sugeriram aí, por exemplo, e sugeriu o Nottingham Forest. Pegando somente números, né? Só os números frios, a temporada atual do Caio Jorge já é melhor em números do que a temporada passada. E olha que o ano passado a gente deu um ponto positivo para o Caio Jorge. Foi uma temporada que ele foi importante para o Cruzeiro, principalmente na Sul-Americana. Uma final. Ele marcou em toda a reta final, né, Valor? Nos 2 jogos de quarta, nos 2 jogos da semi e na final. Então, assim, ele foi muito importante. Então, mostra a capacidade de decisão que ele tem. É um jogador de alta qualidade, muito bom jogador. Na atual temporada, ele começa o ano muito mal. Ele começa no mesmo modelo do Cruzeiro, né? Uma gestão confusa, um time confuso, e ele não conseguiu sobressair.
Mas os últimos números dele, olha só, ele tem no Campeonato Brasileiro 8 gols em 11 partidas disputadas. Ele tem 2 assistências nesse mesmo período. Ou seja, em 11 partidas que ele disputou, ele tem 10 participações em gols com a camisa do Cruzeiro. Então ele vive um momento muito bom pelo potencial, por tudo que a gente vem acompanhando do Caio Jorge. Ele tem total condição de estar se mantendo nisso e aos 23 anos, eu creio que na cabeça dele, sim, por mais que ele tenha vivido a situação de Europa, é um negócio que ele olha lá para frente. Mas ele pode olhar lá para frente com tranquilidade. Então, o Cruzeiro fez certo de, nesse primeiro momento, não aceitar a proposta que veio, ou a sondagem que veio, ou se veio realmente a proposta, como o Valu trouxe para a gente, do futebol inglês, de segurar um jogador que pode ser muito importante e vem sendo importante para a equipe do Cruzeiro na atual temporada. Permissão para criar uma polêmica? Opa, por favor. Até porque tem uma coisa que, até para deixar claro para quem assiste aos donos da bola, o consenso aqui é palavra proibida, tá? O dia que o consenso for algo estabelecido aqui no programa, não justifica. Não justifica. Só quando a coisa não tem como, por exemplo. É um ato de racismo. Vai ter consenso aqui. Né? Todo mundo dá conta. Estou dizendo assim. Quando você fala algumas coisas e nós temos um consenso que está sempre errado. É meio que proibido aqui no programa, a não ser em casos de força maior. Pois não. É porque, olha só, pensando no lado. Aqui, Caio Jorge ou Hulk, quer ver? Não, hoje é isso não. Não. É Caio Jorge, é a situação. Se ele saísse hoje, se seria mais fácil colocar o Gabigol no lugar dele ou contratar alguém no mercado. O Gabigol seria essa peça já de imediato. Diferentes. Mas ele é um atacante. Ele é um atacante. Né? O que eu penso é assim, tudo bem, é uma boa grana, mas, cara, conseguir um cara do nível do Caio Jorge hoje para já chegar e encaixar no Cruzeiro, o Valu vai te responder cara, agora. É muito complicado, eu acho difícil. E eu acho que o Gabigol não seria. O Caio Fábio trouxe uma lista com 200 nomes. Cara, mas eu não sei se chegaria a encaixar. Se você tem alguém que capaz, e o Cruzeiro tem hoje alguém capaz de por isso que eu já sou a favor, já falo já desde já. Quer vender uma boa proposta? Segura até o final do ano. Pronto. Só para dizer, né? E aí, em momento algum, eu coloquei que o Cruzeiro disse que o Caio Jorge é negociável e só falei o que ele disse recentemente num podcast, que a vontade dele, daqui 6 meses a vontade dele pode ser outra. Ele falou, deste momento, a vontade dele é permanecer no Cruzeiro, conseguir brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro e voltar à seleção brasileira. Ponto. Daqui a 6 meses pode ser algo completamente diferente. E o Cruzeiro, de fato, hoje não aceita conversar. A gente tem que lembrar que é um Cruzeiro que em 22 vendeu 75% do Thiago, não estou comparando aqui o Thiago com o Caio Jorge, tá? Mas só para ver como as coisas mudaram no Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu naquela época 75% do Thiago por 3 milhões de reais. Então, assim, e hoje o Cruzeiro... O Thiago que está na Inglaterra. Isso, que está fazendo muito sucesso. Bom jogador. Um jogador que está realmente fazendo uma carreira na Europa muito importante. E hoje 15 milhões, os 15 milhões oferecidos pelo Nottingham Forest, de maneira alguma o Cruzeiro pensa no dobro, pelo menos, para negociar o atleta. Então, essa situação. E tem uma situação importante no Cruzeiro, né? Assim, o Cruzeiro não pensa em vendas com relação à questão de dívidas, de melhorar fluxo de caixa ou algo desse tipo, porque o Pedro já aportou neste ano mais de 350 milhões, deve aportar ainda uma quantia até o final do ano. É o que faz o Cruzeiro funcionar e ter essa estrutura hoje de futebol e jogadores, são exatamente os aportes do Pedro Lourenço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Caio Jorge hoje, que toda vez que eu comento esse tipo de coisa aqui, falam que estão fazendo média. Mas é só traçar um paralelo com o que eu venho falando do Rubens, tá? Mas o Caio Jorge hoje, por ser atacante, ele hoje é o atacante mais valorizado do futebol brasileiro, gente. Uma proposta dessas aí, se ela realmente chegou nesses moldes, não pode tirar o cara daqui, não. Ele tem que valer muito mais do que isso. Ele é o melhor centroavante do Nottingham Forest chegou, o Cruzeiro declinou. Antes de comprarem o Igor Jesus por 25. Pois tá? é. Foi informação. Sinceramente, foi trazida pelo Samuel. É o melhor atacante do futebol brasileiro com 23 anos de idade, sabe? Então, assim, desculpa, tem que ser por muito dinheiro. É atacante. E outra coisa, faz gol de cabeça, faz gol de perna esquerda, faz gol de perna direita, tem velocidade para partir com a bola, entendeu? Aí, a gente rodou uns gols enquanto a gente estava mostrando e falando do Caio Jorge. A gente mostrou uns gols dele aí, que é brincadeira, gente.
Brincadeira. Os recursos que o jogador tem, sabe? A velocidade de raciocinar, o tempo de reação para tomada de decisão, é impressionante. E outra coisa, não dá pra gente apontar e dizer, ah não, o Léo Jardim fez isso com ele. O Elton destacou aqui, reta final da Sul-Americana do ano passado não era o Léo Jardim e ele já era um jogador de destaque no ataque do Cruzeiro. Então tem que ser por muito dinheiro você pensar em vender ele. Eu tava perguntando aqui pros meninos quanto que o Cruzeiro pagou nele, né? Porque foi uma valorização. Eu não tremenda, lembro quanto né? foi, você lembra? São Ao 6, todo vai dar 7 milhões. Né? 6 milhões, aí tem uns gatilhos de bônus que pode chegar até a 7. Inclusive um deles é ser convocado para a seleção brasileira, enfim. Será? Se o Cruzeiro pagar os gatilhos, é sinal que ele arrebentou em campo. Mas tem gatilho que é pelo título mundial de clubes. Se o Cruzeiro ganhar um Mundial. Então, assim, não vai chegar, pode chegar a 7 caso o Cruzeiro queira montar uma máquina para ganhar um Mundial. Mas é improvável. A gente sabe que é improvável um clube sul-americano hoje ganhar um Mundial de clubes. Mas um dos gatilhos é o título do Mundial de clubes. Caramba. Quer ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro? Então se inscreva no canal Plantão da Raposa e ative o sininho de notificação para não perder nada do nosso cabuloso.